realmente estarão aptos a concorrer. Marcelo Santana, eu te fiz uma pergunta ali antes do programa começar, eu vou fazer agora ao vivo. Nós somos aqui as chamadas pedras, né? No bom sentido. A gente está aqui analisando, a gente fica numa posição mais confortável, porque não estamos em campo jogando, não estamos no clube gerindo. Claro que por vivermos nesse meio, a gente sabe o que é certo, o que é errado, a gente fala, dá conselho, emite a opinião de cada um. Está preparado para ser vidraça agora? Juliana, primeiro eu queria lembrar hoje que hoje faz 7 anos da tragédia da Fonte Nova. Então, tudo que eu falar hoje aqui nesse programa também vai ser um sinal de respeito a Anísio, Djalma, Jadson, Joselito, Midian, Milena e Márcia, que foram as 7 pessoas que foram vítimas da tragédia da Fonte Nova, 7 torcedores do Bahia, morreram dentro do estádio que a gente considerava a nossa casa. Triste. Mas o sonho deles de apoiar o Bahia, de ter um Bahia grande, esse sonho continua em nós. No final do programa a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o meu programa hoje eu dedico a eles, em respeito à família também deles. E respondendo objetivamente, Juliana, eu estou preparado para ser a vidraça agora. Eu tenho 10 anos como jornalista esportivo, para quem quer saber um pouco mais de mim. Sou formado em marketing também, estudei um ano na Europa, na época da universidade. Fui aluno bolsista da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Tenho um curso de atualização em gestão esportiva pela UNEB, tenho um curso de gestão técnica do futebol pela Universidade do Futebol, fui aluno da UFBA, meu MBA em marketing foi na Unifax. Então, embora tenha 32 anos, eu me preparei para um dia poder ter essa oportunidade de sair candidato a presidente do Bahia. Tem algumas pessoas que argumentam, mas Marcelo, você deixou uma posição confortável, você tinha uma carreira tranquila dentro da Rede Bahia de Comunicação, eu tinha proposta para ir para o Rio de Janeiro, porque esse período de Olimpíadas agora, mas não era o que eu queria dentro de mim. Então, quando vi esse processo eleitoral do Bahia, eu me sentia muito incomodado com o perfil dos candidatos que estavam à disposição do sócio, porque eu não acreditava que nenhuma candidatura poderia avançar o Bahia como eu enxergo que o Bahia tem que ser. Hoje, o principal orgulho da gente que é torcedor do Bahia é da própria torcida. A gente é uma torcida um pouco narcisista, a gente tem orgulho do torcedor do Bahia. Eu acho isso ótimo, é importante a gente ter essa autoestima. Agora, o Bahia não pode ser só isso. O Bahia tem que ser um time que tenha ídolos para o seu torcedor, a gente tem que ir para a Fonte Nova ou para outros estádios, por essas pessoas que despertem bons sentimentos na gente, boas emoções na gente. A gente tem que ver um time que tem uma identidade com a gente. E eu acho que eu estou preparado para ser uma peça dessa construção desse Bahia do futuro. Eu tenho 33 anos, eu quero ver o Bahia, como é que o Bahia vai estar daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 20. Eu não sou um cara que tem uma idade para ficar olhando para o passado, de como foi o Bahia, porque a história do Bahia, porque o passado do Bahia. Os últimos 20 anos do Bahia são horríveis. A gente, como torcedor tricolor, a gente não pode esconder isso. Então, se essa diretoria, alguém diz que fez um trabalho bom, fez um trabalho ruim, eu respeito todas as opiniões. Eu sou um candidato, Juliana, independente. Eu não sou filiado a nenhum grupo político dentro do Bahia. O meu candidato a vice-presidente, que gosta de ser chamado de sub, o Pedro Henriques, é filiado à Revolução Tricolor, sim. É um grupo que eu respeito porque lutou pela democracia, tenho ideias parecidas. Agora, não sou filiado à Revolução Tricolor, não sou filiado à ABL, que tem um outro candidato, não sou filiado ao grupo de Tilemon, ao grupo Gil Cordeiro, a nenhum grupo político do Bahia. Eu tenho essa pergunta para te fazer, vou até te interromper aqui rapidinho, porque é o que eu jamais recebi de mensagens até agora, desde o início do programa. Se você está com a situação. Você tem como vice o Pedro Henriques, que é da Revolução Tricolor, que faz parte dessa atual gestão com o Vitor Ferraz, representando a Revolução dentro do Esporte Clube Bahia atual. Eu já ouvi dizer, e claro, quando a gente vê candidatos aí surgindo, e surgem várias especulações, e eu acho que as pessoas têm que ouvir da própria pessoa o que cada um é, com quem está, enfim, que Sidone Palmeira estaria apoiando a sua candidatura, inclusive iria te ajudar na parte de propaganda. Algumas pessoas já anunciaram apoio a você, inclusive. Sim. Marcelo, você tem alguma ligação com essa situação que aqui está? Juliana, quem quer saber como eu sou, tem uma maneira muito simples. Eu escrevi no Jornal Correio durante 4 anos uma coluna que eu assino às quintas e domingos. Se tiver alguma dúvida de minha opinião, você pode entrar no Google Torcedor, você pode ir no site do Jornal Correio, você pode ir na biblioteca. Tudo que eu acho da atual diretoria está escrito. Eu não tenho como mudar minha opinião, eu não tenho como ser diferente, eu não vou mudar o meu jeito de ser e os meus valores por causa de uma eleição. Eu tenho uma característica que eu tento ser justo nas minhas análises enquanto fui imprensa, porque eu acho que isso é um papel da imprensa, é um papel importante você ter essa imparcialidade.
sendo objetivo. O que eu acho que essa diretoria fez de bom, eu vou valorizar. Eu não vou ser um candidato aproveitador. Eu não sou uma pessoa aproveitadora de desmerecer as pessoas. Eu não vou fazer caças bruxas, como eu também não sou um salvador da pátria. Citando nomes especificamente, porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar das pessoas que me apoiam. Ex-interventor Carlos Ratz me apoia. Não tenho vergonha de ter Ratz me apoiando, porque eu teria vergonha de ter o ex-interventor me apoiando. Sidônio Palmeira me apoia, me apoia. Hoje, se a gente tem um processo de democracia, também foi pelo mérito do Sidônio, que lutou por essa democracia, porque todas as pessoas sabem que ele tem uma boa articulação, um bom trânsito no governo do Estado, tem uma boa articulação no meio político, no judiciário, então ajudou. Agora, a diretoria atual errou no futebol? Errou muito. Quando eu digo que é a vez do futebol, que é o slogan que eu gosto de dizer, é para ter esse enfoque, é para ter isso claro. A diretoria fez um trabalho muito ruim no futebol, não tenho como esconder. Agora, claro, tá aí, o clube está sendo rebaixado. Exato, você vai negar alguma coisa dessa? Você não pode negar isso, a não ser que você seja falso. Eu não sou falso, eu não vou jogar para a torcida durante a eleição, eu não sou eleitoreiro, eu não sou político na percepção ruim da palavra. Porque tem políticos que fazem coisas boas e são esses políticos que a gente tem que respeitar. Então eu gosto de pontuar, Juliana, comigo é tudo muito claro. Agora, qual papel que digamos assim, Sidônio Palmeira, que é o nome que você citou, vai ter numa eventual gestão minha? Nenhuma. Zero. Sidônio Palmeira, esse cargo de assessor especial da presidência, para mim não existe esse cargo, porque eu defendo a gestão... Foi criado ali para ele. Né? Eu defendo a gestão profissional, uma gestão com pessoas qualificadas nas posições corretas. Como é que eu vou defender que tem um diretor não remunerado? Não posso defender, fui contra isso, critiquei durante um ano. Outra questão, mas ele vai participar da diretoria, não vai participar em cargo nenhum. Não tem essa possibilidade. E eu acho que ele mesmo não quer, porque foi o desgaste que ele teve aí. Ele tem uma carreira com agência de publicidade nesse meio que é muito mais bem sucedida, se envolveu com o futebol, acho que ele mesmo não foi feliz. Agora, as pessoas às vezes perguntam, ele vai colaborar com a sua campanha? Primeiro que fique claro, o coordenador de minha campanha é meu irmão, que é meu padrinho, que é Márcio Santana, que é diretor de criação da Engenho Novo, não é nenhum profissional da Layout, que é a agência de Sidônio Palmeira, é quem coordena a minha campanha. Meu irmão tem 16 a 20 anos fazendo campanha política, já fez campanha política para prefeito, para deputado federal, para senador, para governador. Então é quem está coordenando a minha campanha. Agora, tem outras pessoas que ajudam? Tem. Tem a Engenho Novo, que me ajuda na minha campanha, tem a Layout, que me ajuda na minha campanha, tem a Moria, que tem o Bruno Cartacho, que vai ajudar na minha campanha. Então eu não tenho vergonha de dizer quem me apoia na minha campanha. Eu teria vergonha de ter na minha base de apoio, de ter querendo me dar uma orientação, quem colaborou com a Era das Trevas, quem era suportado por esse tipo de pessoa, quem defende coisas obscuras no futebol, quem é corrupto, quem é desonesto. Esse tipo de pessoa eu teria vergonha de ter no meu grupo de apoio. Mas eu cito as pessoas que têm no meu grupo de apoio, Juliana, porque eu não tenho vergonha. Agora, quem vai construir uma diretoria com você, vai construir as pessoas que eu acredite e que meu grupo, por exemplo, o Pedro Henriques é meu vice, quem o grupo do Odegar Júnior, que é um cara que está junto comigo, não é um empresário de Avni, é outro Odegar, que é um empresário que é ligado ao Simplesmente Bahia. Que estava dentro dessa atual gestão também, né? E que cargo estava dentro dessa gestão com o quê, Juliana? Mas ele participava em contratações, inclusive, ligando para jogadores. O Elton, por exemplo, quando foi sondado, foi o Odegar Júnior que ligou é uma informação que eu não sabia, eu posso até apurar. Agora, Juliana, eu não vou ter problema nenhum em quem quiser me ajudar para colaborar. Agora, eu vou deixar essa questão que eu criticava essa omissão da diretoria. Eu escrevi uma coluna escrito esporte, clube, omissão. Eu não sou omisso. Quem me conhece sabe que eu tenho uma personalidade forte, não tenho medo de comprar briga, não tenho medo de criar confusão. Agora, eu gosto muito mais de construir, de propor, de debater ideias, de argumentar. Esse é meu perfil, me qualifiquei para isso. Marcelo, já eu vou continuar falando com você, quero saber sua equipe, se você já tem nomes aí, inclusive, para a diretoria e ainda. O que você vai fazer, se eleito, para mudar essa situação do Bahia e para provavelmente retornar o Bahia para a primeira divisão? Porque agora eu estou na linha com o Milton Jordão, que é o presidente da comissão eleitoral. Milton, primeiramente, boa tarde. Muito obrigada por reservar um tempinho para falar com a gente, que eu imagino que você esteja numa correria aí. E tem notícia já para a torcida tricolor? Alguma informação sobre os documentos dos candidatos à presidência? Boa tarde, Juliana. Boa tarde aos telespectadores. Né? A comissão está trabalhando, né? E hoje a gente tem uma reunião, logo mais à tarde, para a gente discutir e tentar arrematar essa questão dos presidentes, dos candidatos a presidente, né?
A gente espera de logo fechar esses candidatos a presidente, ver quem é que está apto a participar do pleito hoje ainda. E a depender até a gente pode avaliar, agendar uma coletiva amanhã ou fazer de fato um comunicado para os sócios e também para a imprensa. Então esse anúncio pode ser que saia só amanhã, é isso? Não, veja bem, a gente tem hoje um encontro nosso da comissão para fechar efetivamente, analisar a documentação dos 8 candidatos. Oito, melhor dizendo, pré-candidatos que requereram de registro de chapa, certo? E aí a gente quer fazer uma comunicação. A gente pode, assim que a gente tiver a notícia, a gente quer divulgar de logo, tá? Mas eventualmente existem algumas dúvidas, algumas questões que às vezes as pessoas, especialmente vocês, querem informar os telespectadores. A gente quer disponibilizar um horário para tirar essas dúvidas, seria talvez aí no coletivo. Isso ainda não está certo, não. Isso aí é do Departamento de Comunicação do Bahia, deve posteriormente manter um contato com vocês. Entendi. Só mais uma perguntinha. Se por um acaso desses candidatos que se inscreveram faltar algum documento, tiver algum problema, vai ter ainda tempo para repor ou não? A candidatura já não poderá ser homologada? Veja bem, o candidato que ficar pendente alguma documentação, a gente vai converter em diligência, abrir para ele poder fazer uma complementação. Entendeu? Mas aí é um prazo que a gente vai estabelecer, um prazo razoável e considerando também o tempo curto que a gente tem, né, para preparar tudo para a eleição. Milton, boa tarde. Dito Lopes. Qual a maior dificuldade que vocês estão tendo, né, nessa primeira avaliação que vocês estão fazendo dos documentos? Dito, boa tarde. Efetivamente, a gente tem um estatuto que exige uma documentação, até por cautela mesmo da instituição, né, para preservar mais a instituição. Então, esse primeiro ponto é o preenchimento, né? Eu não quero adiantar em casos específicos, certo? Mas eu diria que boa parte está bem avançada, tá? Boa parte está bem avançada. Então, a gente não quer particularizar nada e deixar para a gente fazer uma comunicação única em nome da comissão, entendeu? Okay. Mas certamente teremos mais problemas nas chapas do Conselho, que são muito mais trabalhosas, mais dificultosas do que a de presidente. Ok, Milton, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui nos Donos da Bola. Estamos esperando com ansiedade por esse anúncio aí. Boa sorte e bom trabalho para vocês. Obrigado, Juliana. A gente também está ansioso para finalizar esse trabalho e ver aí os candidatos disputar e promover uma grande eleição. Marcelo, várias perguntas para você aqui, falando como você está preparado, o que você vai fazer para o marketing, para a base de propostas, se tem investidor. Eu vou ler algumas, mas o que eu queria saber é o seguinte: você tem o Pedro Henriques, que é o seu vice-presidente, ou sub, como ele gosta de ser chamado, e a equipe, se eleito, você já está preparando? Juliana, eu só tenho que ter cuidado com uma coisa. Como eu sou pré-candidato, pelo regulamento eleitoral, eu não posso ficar falando em proposta para o Bahia. Mas mesmo depois das inscrições? Eu estou inscrito, mas como o Milton Jordão falou, os nomes ainda não estão homologados. Sim. Então, se eu falar de propostas específicas, de como eu vou construir, eu posso ser punido e minha candidatura pode ser indeferida. Então, eu posso dizer ideias e conceitos para o Bahia. Agora, propostas objetivas, eu ainda sou proibido. Tem um plano de gestão que foi construído em parceria com a Revolução Tricolor, que é o grupo do meu vice, o Pedro Henriques, porque a gente teve um ano da eleição passada, da diretoria tampão para construir um plano de gestão. Então, tem candidato que, por exemplo, pré-candidato, que ontem eu estava dentro do Fazendão, que não entregou um plano de gestão quando inscreveu a chapa. Então, eu não sei como é que um pré-candidato desse, por exemplo, vai pensar o Bahia. Se ele teve um ano de uma eleição passada para essa, ele não conseguiu preparar nenhum plano de gestão, nenhum esboço. Então, aí eu acho que é uma crítica que eu já posso fazer. O meu, quando a comissão eleitoral permitir, vai estar no ar na mesma hora. O torcedor vai poder tirar logo algumas dúvidas, mas nesse momento, como pré-candidato, eu posso discutir ideias e conceitos. E respondo qualquer pergunta sem problema nenhum, desde que eu não infrinja uma norma do clube. Claro, com certeza. Vai lá, Dito. Ô, Marcelo, eu queria fazer uma pergunta, porque quando Juliana apresentou o programa aqui no início, e eu falei sobre o futebol, que hoje o Bahia é futebol. Isso. O torcedor do Bahia não tem outro pensamento de vôlei, de basquete, nada. É futebol. O Bahia é futebol, tudo que se trata de futebol. E senti em você aqui que você
está fazendo questão em dizer assim, nós sabemos os erros no futebol. A diretoria errou no futebol e você está colocando bem específico que os erros da diretoria foram no futebol. Eu queria saber de você o que foi que essa diretoria atual acertou no Bahia. Porque você vai falar, perdeu o Ítalo Melo, fatiaram o clube, conversas em Twitter de pessoas dentro do Bahia de fatiar o clube, de dividir o clube. Então eu queria saber, se não for do futebol, onde é que essa diretoria que está aí hoje no Bahia, que está levando o Bahia para a segunda divisão, acertou? Primeiro, para ficar claro, eu não sou candidato da diretoria. Eu vou dar minha opinião, independente do que eu acho que ela acertou e do que ela errou. Você quer saber especificamente do que ela acertou? O Bahia diz que vai assinar um contrato com a OAS para fazer a questão da cidade tricolor e do Fazendão serem oficializados como patrimônio do clube. Hoje o Bahia, oficialmente, é um clube sem patrimônio. Porque o Fazendão, a escritura já foi passada para a OAS e a cidade do tricolor, o Bahia não tem essa escritura, porque não foi passada a ele, porque não foi efetuado o pagamento. Com os acordos que o Bahia fez, tanto aí entra na questão da prefeitura, como acordos individuais com a construtora, o Bahia vai ter de volta esses dois patrimônios. Então o Bahia vai ter um patrimônio na faixa de 100 milhões de reais, 90 milhões de reais. Que aí acaba aquela discussão que o Bahia vai fechar, porque o Bahia tem dívida, porque o Bahia não consegue ter solidez. Mas os transcontos então, não passam a ser patrimônio do clube, não? Passam a ser patrimônio do clube, mas segundo essa atual diretoria me informou, porque eu busco informação. Eu estou construindo a pré-candidatura, eu vou procurar as pessoas que estão na diretoria para me falarem o que elas acham, como é que está a questão de dívida do Bahia, como é que está a questão com a prefeitura, como é que está a questão de certidão negativa, porque se o Bahia hoje não tem um patrocínio, é muito por não ter certidão negativa, então eu tenho que saber, está faltando o quê? Eu não posso ser um pré-candidato que sai atirando no escuro para ter um comportamento aproveitador e eleitoreiro. Por exemplo, tem pré-candidato que eu sinto no discurso dele que ele quer que o Bahia caia para criticar, para dizer que estava errado. Eu não sou assim. Então, essa questão do patrimônio, caso essa diretoria confirme, vai ser uma coisa que eu vou elogiar. Como é que eu não vou elogiar o Bahia ter de volta dois patrimônios, ter, no caso, o Fazendão de volta e ter a cidade do Tricolor documentada? Como é que eu não vou elogiar? Eu vou ser desonesto com a minha opinião? Agora, por que eu pontuo o futebol? Porque, Dito, como você bem citou de maneira correta, o torcedor do Bahia ele quer saber do futebol. O Bahia hoje tem cerca de 200 e pouco, 250 a 300 funcionários. Todos trabalham para os 11 que estão em campo terem o melhor desempenho possível. Se o marketing busca captar patrocínio, busca ter um fornecedor de material melhor, é para você poder contratar um jogador melhor para dar alegria ao seu torcedor. Se o comercial, junto com o financeiro, quer buscar recursos, quer ter o pagamento em dia, é para o funcionário, para você, funcionário do Bahia, que nunca recebeu o 13º salário e recebeu ano passado, ter uma condição de trabalho melhor. Eu fui, durante muito tempo, um funcionário assalariado também. Eu sei como é importante você ter esse pagamento em dia. Essa atual diretoria, durante boa parte do ano, conseguiu fazer um pagamento em dia. No mês passado, chegou a atrasar 2 meses de salário para o elenco. E pagou 13º. Atrasou 1 mês para os funcionários, mas agora, com o adiantamento da televisão, eles conseguiram deixar o pagamento em dia. Aí eu vou criticar porque está pagando o funcionário em dia? Eu não posso, Dito, ser desonesto com a opinião. Era muito mais fácil eu dizer que eu não enxergo bons aspectos nessa diretoria e ficar criticando o futebol? Era. Mas isso é ser eleitoreiro, é ser aproveitador. Isso não é o meu perfil, não é o meu caráter. Eu já falei aqui, inclusive, Marcelo, algumas vezes, do mérito administrativo que essa diretoria teve enquanto o Reubi Celestino estava lá dentro, até ele sair. Salários pagos em dia, 13º recebido, que acho que nunca ninguém tinha recebido 13º. De 2000 para cá, nunca. Bahia, se antes de 2000 e aí os tinha funcionários recebido... receberam. E depois que o Reubi saiu, realmente bagunçou tudo de novo, salários atrasados e o tumulto que está aí. Você não pode falar de propostas concretas, né? Mas eu posso responder sobre minha equipe. Pronto. E eu queria depois, Marcelo, fala da equipe primeiro, que aí eu vou ter que chamar um intervalo para você dar um panorama de como você vê o Bahia. Eu já tenho um contato inicial com um diretor de futebol. Eu penso em 2 nomes de início. Daqui ou de fora? Ambos são de fora, nenhum dos dois é baiano. São nomes conhecidos do mercado, um é um nome mais conhecido um pouco do mercado, outro é menos conhecido, mas tem experiências em clubes de primeira divisão. Porque para mim, claro que como o Topeira falou, a gente está numa situação aí quase caindo, mas a gente vai acreditar. Eu sou torcedor do Bahia, eu não quero que o Bahia caia. Tem gente que fala, mas em eventual caso de sucesso na eleição, seria muito mais confortável para você pegar um clube na segunda divisão. Aí eu pergunto aonde? Eu não sou da política do quanto melhor, pior não. Não existe. Eu, quando esse entrei... cara é Vitória. Exato. Não é Bahia, Dito, quando eu entrei na imprensa na Série C.
eu entrei na imprensa, o meu primeiro contrato profissional como jornalista foi em setembro de 2006. O Bahia era um clube da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu sei como é viajar para interior de Sergipe, interior de Alagoas, interior da Paraíba, de ônibus, de carro, para a gente tentar fazer transmissão, para a gente ter assunto para reportar. Nós sabemos, né, Marcelo? A gente sabe a dificuldade de quem, então eu vou ficar torcendo para o quanto melhor, o pior para o Bahia, para depois eu pousar, não porque eu critico, porque eu vou reformular, eu vou transformar. Primeiro que eu não sou salvador da pátria. Eu sou um cara que me qualificou, que se qualificou para construir um projeto novo para o Bahia. Tem uma equipe de trabalho que eu me orgulho dessa equipe, das pessoas que estão nessa infraestrutura administrativa que a gente quer montar. A gente quer qualificar. Eu não tenho compromisso nenhum com ninguém nessa diretoria. Eu não tenho compromisso nenhum, Juliana, de deixar qualquer pessoa dessa diretoria no Bahia. Eu vou fazer meu julgamento. Tem pessoas que eu sei que já não têm condição de continuar no Bahia. Agora, vou citar nomes, eu não quero levar mais confusão para o Bahia do que o Bahia já está. Tem colegas meus que têm amizade desde a infância que me perguntam: quem é que você vai dispensar do elenco do Bahia? Primeiro, torcedor, que você tem que ter uma consciência o seguinte: o Bahia ainda tem uma chance mínima de escapar do rebaixamento. Eu não quero jogar mais lenha na fogueira com um assunto político. 2, por estratégia de mercado, quando você diz que tal jogador já está excluído do clube, já está fora do clube, você desvaloriza esse atleta. Então, até para o Bahia ter uma negociação, tentar encaixar esse atleta num clube melhor, fica mais complicado. Agora, claro que o rendimento tem mostrado que esse time, que esse elenco, é insuficiente para o Bahia que a gente quer. Claro. Para o Bahia que o torcedor merece. É nítido. Vou te pedir uma pausa rapidinho aqui para eu chamar o intervalo. Vem aqui comigo, Bira, que eu vou... Estamos de volta ao vivo com os donos da bola para você. Quero agradecer a vocês que mandaram inúmeras perguntas aqui para o Marcelo. Como já explicamos, ele não pode falar do plano de gestão, então vou fazer um balanço geral aqui, Marcelo, como disse no intervalo. O pessoal está perguntando: marketing, divisão de base, time profissional, se você já tem ideia. Como você enxerga o Bahia? O que você está pensando em fazer e muito provavelmente pegando esse time na segunda divisão? 10 segundos. Olha, se o Palmeiras perder as duas partidas para Flamengo e para o Santos e o Vitória perder suas duas partidas... Não, Flamengo e Santos é o Vitória. E o Palmeiras perder para Internacional e Atlético do Paraná e o Bahia ganhar as duas, o Bahia está livre da segunda divisão. Vai, você. Mas é verdade. É verdade. Tem chance. Claro, é verdade. Vai, Marcelo. Primeiro, Juliana, que o Bahia tem que ter uma gestão, tem que ter, por exemplo, um gerenciamento por diretrizes. O Bahia tem que ter cobrança de meta e de prazo dentro da diretoria. Se o marketing não está dando retorno, claro que você não vai cobrar em um mês de um profissional, mas passou 3, 6 meses, o cara não está dando retorno, você tem que ter uma métrica, você tem que ter uma avaliação, dispensar esse profissional. Traz outro. Divisão de base. O Bahia tem que ter um respeito à sua divisão de base. Quando eu digo valorizar, respeitar a divisão de base, não é ficar num discurso. Por exemplo, é inadmissível que um atleta da divisão de base do Bahia suba para o profissional e tenha uma oportunidade ou duas e depois seja queimado ou pela imprensa ou pela torcida, mas principalmente por uma falta de política de base. Você levar esse garoto para o profissional, você tem que saber que, primeiro, a constituição física dele não aguenta um jogo de profissional. Você ter 18 anos e começar a jogar com jogadores de 25, de 30 anos, é outro ritmo, é outro contato físico. Então, ele vai ter um período de transição, ele vai estourar bem, depois ele vai cair, que é natural. Você tem que ter a paciência com esse garoto. Você tem que ter dentro do elenco espaço para esse garoto crescer. Você tem que ter referências para ele. O Bahia, quem são as boas referências hoje do Bahia? O Bahia tem que ter ídolos. O Bahia tem que ter dentro do seu clube, dentro do seu elenco, dentro do seu time, jogadores que o garoto da base tenha como referência e ele queira ficar no Bahia. Eu vejo o torcedor do Bahia muito feliz porque Talisca está na seleção brasileira. Eu não torço para o Benfica, eu torço para o Bahia. Ah, porque Daniel Alves está convocado, eu não torço para o Barcelona. Eu quero que o Bahia tenha ídolos dentro de sua casa, dentro do nosso clube. Então tem que ter esse respeito. E como é que você tem um respeito? Dando essa oportunidade, tendo um trabalho de transição. Tenho conversado muito, por exemplo, com o meu amigo Éder Ferrari, que é um cara que gosta de acompanhar jogo de sub-15 e sub-17, vai até para estádio, eu fico brincando com ele, que às vezes ele é até maluco. Como é que você fica acompanhando tanto sub-15 e sub-17? Mas é afinidade. Você tem que identificar no mercado baiano quem são as pessoas que podem lhe ajudar a construir um clube, porque são essas pessoas que têm nossos valores, têm nossa identidade, têm nosso DNA. O profissional que vem de fora, quando eu citei a questão do diretor profissional para o futebol, tem que ser um cara já que chegue com know-how e conhecimento de mercado para dar um up no Bahia, para elevar o nível da discussão dentro do Bahia e para trazer um jogador qualificado. Agora, ele não sabe nossos valores, ele não sabe como é que o torcedor do Bahia sente, ele não sabe o que a gente tem passado. Então, é o profissional da casa que sabe, que tem esse reconhecimento. Então, eu tenho essa visão.
questão visão de mercado. O Bahia tem que rever sua relação com a Arena Fonte Nova. Bahia e Fonte Nova tem uma relação que os dois se gostam, mas parece aquele namoro que é não correspondido assim. Ou aquele casal que está em crise, que um não se entrega para o outro. Tem que ter um entendimento. E aí eu cito de uma maneira prática. No mercado europeu, quando você discute dinheiro, receitas, você faz a divisão em 3 setores. Tem uma divisão que é broadcasting, que é transmissão de televisão, principalmente o direito que a mídia paga. Você tem a questão do match day, que é receita de estádio em dia de jogo ao longo da temporada. E você tem a questão de patrocínios. Os patrocínios, os principais, é fornecimento de material esportivo e master. O Bahia rompeu um contrato com a Nike e a gente não sabe ainda quem vai ser o próximo patrocinador. Eu tenho uma informação de bastidores, mas não estou aqui para divulgar informação que não é confirmada, ainda mais como pré-candidato. Quero que essa diretoria diga se tem ou se não tem. Patrocinador master não tem, o Bahia tem que reagir. Como é que você vai ter essa fonte de receita? Match Day, que é receita de estádio que depende diretamente da Arena Fonte Nova. O Bahia, por exemplo, não tem uma loja oficial dentro da Fonte Nova. Por que o Bahia não tem uma loja oficial na Arena Fonte Nova? No mercado europeu, porque eu gosto de pegar o exemplo que deu certo. 90% dos times, quando tem uma loja oficial, a loja que dá mais dinheiro é a loja do estádio. O Bahia perde essa receita. O Bahia não tem um museu para ter a sua torcida, para ter um atrativo para você ir para o estádio antes de um jogo, para você até aumentar o consumo de alimento, de bebida, de ocupação de lugar de estacionamento, ter uma publicidade estática dentro da Fonte Nova mais valorizada. Então a gente tem que ter um relacionamento melhor com a Arena Fonte Nova. É isso, torcedor, que eu quero que você entenda para o Bahia. Eu quero discutir proposta, eu quero discutir ideias, principalmente. Eu não vou perder meu tempo discutindo pessoas, eu quero discutir conceitos. Eu sou um pré-candidato que não vou fatiar o clube. Eu não vou trocar um apoio à minha diretoria para dar um cargo no marketing, para dar um cargo na divisão de base. Não é meu perfil é técnico. Eu cresci na iniciativa privada, estou querendo ir para o Bahia, que é uma entidade esportiva sem fim lucrativo, para trazer essa cultura. A gente tem que mudar a nossa mentalidade para ter um Bahia grande. Muito bem, Marcelo. Obrigada. Parabéns. É bom ver candidatos qualificados. É o que a gente espera de um processo democrático. Boa sorte para você. Você vai voltar aqui ainda algumas vezes, que a gente vai fazer debate tudo. Hoje tem Sub-20 do Vitória contra o Internacional, final da Copa do Brasil, primeiro jogo, 8 da noite. Isso mesmo. Posso dar um último recado? Rapidíssimo. 30 segundos. Menos. Torcedor, você que cobra renovação no futebol brasileiro, que cobra renovação na Federação Baiana, na CBF, que está cansado de velhas práticas, quem é aqui lhe dá a opção? Quem é que tem o perfil de ser uma renovação dentro do Esporte Clube Bahia? Quem é que pode ajudar a transformar aos poucos essa mentalidade do futebol brasileiro? Eu quero que você reflita. Muito bem, Marcelo. Recado deixado.